Olá, muito bom dia a você que está nos acompanhando pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o Tony, professor de matemática, e estou muitíssimo bem acompanhado, como sempre, pelo professor Osmar. Bom dia, Osmar. Bom dia, Tony. Bom dia, estudantes. Bom dia, professores e todos que nos acompanham aqui para mais uma aula de matemática aqui para o 6º ano do ensino fundamental. Vou acompanhar o chat, vou acompanhar as interações, aqueles comentários de todos. Coloca o seu nome, coloca o lugar de onde você está interagindo aqui com a gente. Sejam todos bem-vindos para essa aula. É isso aí. E você também, né? Seja muito bem-vindo. E a gente vai continuar falando sobre frações. Ontem a gente deu aí uma introdução, né? Até um pouquinho rápida, né? Hoje a gente vai falar assim mais pausado para você acompanhar com bastante dedicação também, fazendo atividades para poder se aprimorar nesse assunto. Mas vamos à nossa habilidade, né? As nossas habilidades, né? Então, a primeira habilidade que nós temos é a habilidade EF05MA03, que é identificar e representar frações menores e maiores que a unidade, associando-as ao resultado de uma divisão, ou a ideia de parte de um todo, utilizando a reta numérica como recurso. E a habilidade EF05MA04A, identificar diferentes escritas nas representações fracionária e decimal com apoio em representações gráficas, identificando as frações equivalentes. Os objetos de conhecimento são representação fracionária dos números racionais, reconhecimento, significados, leitura e representação na reta numérica. E a comparação e ordenação de números racionais na representação fracionária e decimal, utilizando a noção de equivalência, né? Um montão de coisa aí escrita, né? Mas é muito mais simples do que a gente pensa, tá bom? Então, para a gente começar, vamos retomar o que foi falado ontem, assim, com bastante calma, né? Lembrando aí o que foi falado. Então, eu vou começar aqui mostrando para vocês uma fraçãozinha, né? Olha a nossa fração aí, 4/5, né? Nós temos aí o 4 como numerador e o 5 como denominador. Então, só para a gente recordar, né? Essa fração significa que um todo é dividido em 5 partes, e dessas 5 partes, eu tomei 4, comi, perdi, gastei, dei 4. Tá certo? Ó, uma coisa que é bom de a gente lembrar também, né, é que se eu gastei 4, sobrou uma, né? 4/5 mais 1/5 vai dar o valor do todo, que são 5/5. Beleza? Voltando aqui para a tela, essa mesma fração ela pode ser representada de uma outra forma, né? Por ser um número racional, né, nós temos aí 4 formas de representar esse valor. A primeira é essa fração que vocês estão vendo aí. Tá certo? A segunda é na forma decimal. E a gente consegue fazer a transformação dessa forma fracionária, para a forma decimal. Bastando para isso, né, Osmar, fazer uma divisãozinha, né, do numerador pelo denominador. Ou seja, eu vou dividir o 4 por 5. Sim. Beleza? Beleza. Então, dividindo 4 por 5 aí, eu tenho certeza que vocês são ótimos de divisão, né? Dividindo 4 por 5, nós vamos ter 8 décimos. Tá? Então, essas são duas representações do mesmo número racional, Osmar. Perfeito. Tá bom? Sim. E aí a gente tem mais formas de representar. Temos sim, né? A gente pode representar essa fração também por uma figura. A gente pode fazer uma figurinha e representar essa fração. Vamos ver como é que fica? Vamos lá. Ó, vou apresentar aqui para vocês, ó, uma barrinha. Pode ser uma barra de chocolate, pode ser um pacote de biscoito, enfim, pode ser um sanduíche, né? Vocês perceberam que eu estou com fome, né? Estou falando bastante de comida, é porque eu estou com fome, tá? E é muito melhor falar de matemática falando de comida, né, gente? Aliás, tudo é melhor com comida. É verdade, né? Então, nós temos aí uma barrinha, e essa barrinha foi dividida em 5 partes. Vejam aí, ó, 5 pedacinhos. Por que 5 pedacinhos? Porque o nosso denominador é o 5. Então, esse 5 representa em quantas partes o todo foi dividido, lembra, né? É o denominador, é o número que dá nome à fração. Dessas 5 partes,
Nós pintamos quantas partes, Osmar? 4, Tony. 4 partes. Então vamos pintar, ó. Cor de roxo, né? Pintei de cor de roxo aí, ó. 4 pedacinhos, né? Essa parte pintada em roxo representa os 4/5, né? Porque o todo foi dividido em 5 partes. E em seguida eu pintei 4 delas. Beleza? Muito bem. Vamos imaginar agora, pessoal, que essa medida aí, ó, que esse valor 8 décimos que eu localizei aqui, ó, seja uma medida, por exemplo, em centímetros, Osmar. Certo. 0,8 centímetros. Sim. Né? E aí, eu posso representá-la numa régua. Mais tarde a gente vai representar numa legal. ferramenta mais interessante aí que nós chamamos de reta numérica. Uhum. Mas assim, para tornar uma coisa assim mais próxima de vocês, eu estou representando numa régua. A reta numérica é muito parecida também, mas vamos deixar um pouquinho para frente, né? Porque a gente tem bastante coisa para falar hoje também. Beleza? Sabe, Tony, eu cresci fazendo essas medições. Meu pai mexia, ele não era pedreiro e tal, mas era curioso, gostava muito de mexer com construção. Sim. E a minha vida inteira, desde pequeno, foi mexendo com trena, cara. Então, me acostumei muito com isso. É uma coisa comum, né? Muito comum. Inclusive, quando a gente pergunta para os alunos instrumentos de medição, normalmente eles falam a trena, a fita métrica, a régua, né? Eles falam bastante sobre isso porque é comum. Né? Estou falando pelo fato de não estranharem o 0,8, né, o 8 décimos ali, né? Porque é bastante comum essa representação que a gente, né, usual na trena, na própria régua. Muito bem. Então uma régua é melhor, né? Para começar pelo menos é. Então, ó, eu vou apontar com uma setinha aqui, viu, Osmar? Sim. E os alunos que estão nos acompanhando, né? Olha lá. Apontei com uma setinha onde que tá esses 8 décimos aí. Vamos contar? Vamos. Ó, o 0 tá aqui, ó. 0, 0,1, eu estou chamando de 0,1, mas é um décimo, tá? 8 décimos. 0,2, 0,3, eita, 0,4, 0,5, ó, bem no meio, tá vendo? Ó? Inclusive é uma varetinha um pouquinho maior, né? 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, né? Legal. Mais conhecido como 8 décimos. Sim. Certinho, tranquilo, muito tranquilo, muito tranquilo. Mas olha só. O que eu quero que vocês pensem agora? Vamos fazer algumas transformações, né? Pegar algumas frações e transformar na forma decimal. Você lembra como é que faz? A gente pega o número de cima, divide pelo número de baixo, né? Eu estou falando número de cima, número de baixo, mas eles têm nome, né? É o numerador, que é o número de cima, e o denominador, que é o número de baixo, né? Então foi apresentado para a gente aqui, ó, que é feito uma divisão. Perfeito, Osmar? Perfeito, Tony. Então vamos lá. Ó, o que nós temos aí, ó? Põe na tela pra gente, direção, por favor. Ó, duas fraçõezinhas, ó, 3/4 e 6/8. Eu vou dar um minutinho para você transformar essas duas frações aí num número decimal, o nosso número com vírgula. Vamos lá? A gente volta já. Um minutinho. Ô, Tony, retornamos com as interações aqui com a gente, professora Renata, lá da Escola Lázaro Franco de Moraes, lá de Torrinha. Obrigado, Renata. Professora Selma, lá da P. Gregório Bezerra, também acompanhando as aulas com os seus alunos. Obrigado. Professor Wilson, mandando um recado, vamos revisar as frações. É isso aí, Wilson. Aproveitar a resposta aqui, o professor Ariovaldo mandou lá dos seus alunos, 0,75, Tony. Temos mais aqui, professor Ridinalva. Idinalva, tá 0,75 e ela está lá com os alunos lá da Escola Estadual, o professor João Antônio Mota Navarro, lá de Itu, belíssima cidade de Itu, cidade maravilhosa.
De maneira geral, é isso aí, Tony, tá? 0,75, tá? A professora Márcia também com seus alunos mandando essa resposta. É isso aí. Muito bem. Mas como assim? Eu coloquei 2 frações, o pessoal mandou uma resposta só. Como que é isso, Osmar? Né? Que coisa engraçada, né? Vamos dar uma olhada? Vamos. Coloca na tela aí. Vamos ver essa resposta? Vamos. Ó, o 3/4, se a gente dividir o 3 por 4, vai dar 0,75, mais conhecido como 75 centésimos. Perfeito. Né? E é uma fração comum, né? Os 3/4, né? 3/4 é muito utilizado, Muito, né? muito é difícil utilizado. a gente dar uma aula de fração e não falar dos 3/4, né? Difícil, né? Verdade. Porque é bacana, né? Visualmente falando, ela é bem interessante, né? Tem algumas frações que não fogem um pouco do contexto, né? Exatamente, bacana de Mas trabalhar. 3/4 é uma fração muito usual, bastante comum. Então, olha só, o que aconteceu com 6/8? Ó? Quando eu divido 6 por 8, eu também tenho 0,75. Gente, o que está acontecendo aí é o seguinte, todas as vezes que nós fazemos uma transformação e essas 2 frações chegam no mesmo número decimal, nós dizemos que essas frações elas são equivalentes, né? Perfeito. Por que equivalentes? Porque elas representam a mesma parte do todo, né? Então, se eu dividisse o todo em 4 partes e pegasse 3, seria a mesma coisa se eu dividisse esse todo em 8 partes e pegasse 6. Perfeito. Quer ver um exemplo bacana? Se eu pegasse a pizza e dividisse em 8 pedaços, normalmente ela é em 8 pedaços, e eu comesse 6 desses pedaços, o que não é difícil, né? Ou se eu dividisse essa pizza em 4 pedaços e comesse 3, eu estaria comendo o mesmo tanto. É verdade. Professora Ledir Isabel fala das frações equivalentes aqui. Obrigado, Ledir. Os comentários sempre Muito legais, bom. né? Então, olha só, Isso aí. voltando aí para a tela, então, eu vou representar esses valores aí, Osmar, com uma Aham. barrinha. Só que eu coloquei a barrinha em pé agora, né? Tá vendo? ó? Aham. Então, eu dividi na primeira 3/4, Perfeito. eu dividi a barrinha em 4 partes. Dessas 4 partes, eu peguei 3, né? Pintei Legal. em amarelinho aí, Sim. né? Tá? Na segunda fração, olha lá, fiz também uma barra do mesmo tamanho, só que agora eu dividi em 8 pedaços. E desses 8 pedaços, eu peguei 6. Tá certo? E aí eu vou aproximar as duas aí, Osmar, ó, só para a gente comparar o tamanho aí, ó. Ah, Viu aí que é o mesmo tamanho, tá vendo? Ó? Tudo do mesmo tamanho, apesar de estar dividido aí em pedaços diferentes, né? sim. As duas representam a mesma parte do todo. E é legal, né? São Bacana. escritas de formas diferentes, mas representam o mesmo Exatamente, valor, né? Por isso que elas são equivalentes, né? Então, ó, quando duas frações representam a mesma porção de um todo, as chamamos de frações equivalentes. Beleza. Que bacana, né? Legal, né? Então, uma forma da gente descobrir se as frações são equivalentes é só fazendo a transformação, né? Sim. Existem uns outros macetezinhos, né? Mas eu não acho que eles são tão intuitivos assim, né? Então, vamos começar fazendo essa transformação para o número decimal, que eu acredito que seja uma forma assim, muito mais matemática, muito mais intuitiva para vocês. Depois a gente dá umas dicas mais interessantes aí. Bacana. Tá bom? Olha só. Eu vou colocar aqui na lousa, na nossa lousa eletrônica, o professor sempre falando de comida, né? Só que, ó, dessa vez não fui eu, tá? Essa questãozinha é uma questãozinha lá do Aprender Sempre, né? De 2021, é o volume 1 do 6º ano, e está na página 64, tá? Do nosso Aprender Sempre. Se você já tem esse material, você consegue localizar essa atividade lá na página 64, né? Então, nós temos 2 bolos. É bolos ou é bolos, Osmar? 2 bolos, né? Os bolos. Muito bem. Então, ó, o bolo de cenoura e o bolo de chocolate. Eu gosto dos 2, né? Mas o que aconteceu? Perceba que o bolo de cenoura está dividido em 8 partes e o bolo de chocolate está dividido em 4 partes. E aí, aconteceu uma coisinha, né? Chegou o Olavo e comeu 4 pedaços do bolo de cenoura. Foram 4 pedaços do bolo de cenoura. Qual é a fração que representa a quantidade de bolo de cenoura que ele comeu em relação ao bolo inteiro? 1 minutinho, a gente volta já.
Retornamos aqui, Tony, com as interações. O professor Wagner transmitindo aqui as respostas dos alunos deles. 4/8, alunos do professor Wagner, lá de São José dos Campos. Obrigado, pessoal de São José dos Campos, tá? Professor Hugo também aqui com a gente, lá do Brizola, lá de Bauru, 4/8 ou a metade. E a professora Magali também, meio ou 4/8. E todos seguem por aí também. Pessoal do 6º A e 6º B, lá da Escola JASP, de Brodowski. A professora Sônia também com a gente participando, tá ok? E para encerrar, a professora Cíntia, lá da Escola José Teodoro de Moraes, 4/8. Obrigado a todos pelas interações e respostas. Muito bem. E é isso mesmo, né, Osmar? Sim. Ó, se a gente for pintar aí no bolo mesmo, né, ó, eu vou pintar aí, ó, o que ele comeu de amarelo aí, tá vendo, ó? Que ele comeu está circulado, né? Circulado não, quadriculado, né? Vamos dizer, retangulado, né? De amarelo, os 4 pedacinhos, né? Então, se o todo é 8 e eu comi 4 pedaços, né? Aliás, o Olavo, então, a fração que representa a quantidade de bolo que o Olavo comeu, do todo, é igual a 4/8. Mas aí, Osmar, Sim. não tinha só o Olavo não, tá? Tinha Apareceu outro garotinho aí, ó. Opa! E esse outro garotinho, ele, chamado Leandro, comeu 2 pedaços do bolo de chocolate. Veja, não foi do de cenoura, né? Foi do de chocolate. Qual fração representa a quantidade de bolo de chocolate que ele comeu em relação ao bolo inteiro? Eu não vou nem dar tempo, né? Já vão comentando aí já no chat. Perfeito. Qual é a fração que representa o bolo que o Leandro comeu. Então, no caso do Olavo, ele comeu 4/8, né? Então foram 4/8. E teve até gente que falou que era igual metade do bolo, meio bolo, né? O professor Rafael aqui transmitindo, desculpa, as informações, 2/4, já estão mandando as Perfeito, respostas. é isso aí, Né? A professora muito bom. Stephanie também, a professora Solange transmitindo aí as respostas. E assim vai, tá Legal. ok? Professora Fátima, a professora Isso. Elane também, né? Aham. O Cláudio. Então a galera aí já tá ligada já, né? Então, Isso. ó, pintando também aqui, Osmar, ó, o bolo de chocolate, ó. Ó lá, pintei Legal. de amarelinho também, ó. Legal. Perceba que também é a metade do bolo, Sim. né? Só que dividido em partes diferentes aí do que foi dividido o bolo de cenoura, né? Aham. Então vamos lá, ó, subindo a resposta. Será que dá para o pessoal ler? Dá, né? Eu coloquei chocolate no fundo da resposta, aí, tá vendo? Escuro, né? A fração que representa a quantidade de bolo de chocolate que Leandro comeu do todo é igual a 2/4, né? E aí, pessoal, ficou muito ruim o marrom aí? Não? Então, olha só, 2/4, né? E é também a metade, né? Também é a metade do bolo, Verdade. tá certo? Então, olha só, a terceira pergunta que nós temos para a mesma atividade Sim. é a seguinte, ó. O que se pode afirmar sobre a quantidade de bolos que Leandro e Olavo comeram? Tá muito claro, né? O pessoal já veio respondendo e tal. Responde aí. Eu não vou nem dar tempo, né? Vamos interagindo aqui mesmo, né? Pra gente ganhar um tempinho. Sim. Né? Então a gente viu que Olavo comeu 4/8 e Leandro comeu 2/4, né? O que a gente pode dizer dessas duas frações, né? O que dá para falar, né? Então, olha só. Eu vou pintar aqui as duas, ó. Perceba aí, ó, pintadinho de amarelo. Ok. O que se pode notar aí, ó? O que você acha, Osmar? Eu Olha lá, acho já que estão elas- respondendo aqui, já né? tão, Olha que né? beleza, É. ó. Muito bom. A Jaqueline, né? Aham. Elas são Isso. equivalentes. Olha lá, Exatamente, né? professor. As duas frações, elas são equivalentes, né? Se a gente tivesse cortado do mesmo bolo, a gente ia perceber que os pedacinhos eram exatamente iguais. Mas Isso. na tela, a gente percebe que tanto o bolo de cenoura quanto o de chocolate são do mesmo tamanho, né? Sim. Então fica muito evidente que é metade, né? Ou seja, 4/8 e 2/4 é a mesma coisa que metade, né? Eu vou até escrever aqui em cima, ó. Professora Márcia falando justamente isso, comeram metade do bolo cada um, e aqui o Felipe G, eu imagino que seja o aluno, tá bom? Então É isso tá aí, ó. Boa. Olha aí, escrevi aqui, Osmar, ó. É apertadinho, né? Sim. Mas olha lá, 4/8 é igual a 2/4, que é igual a 1/2, né? Sim. Que é igual a metade, né? Bacana. Então, subindo aí a resposta, ó, os dois comeram a mesma quantidade, porque as frações são equivalentes, né? E representam
a mesma quantidade dos bolos. É verdade, a né? professora Cíntia faz um comentário legal, ela diz assim, só observando, turminha, o que vocês percebem, né? Então, realmente é algo que dá para trabalhar com a percepção, com a Sim. visualização, né? E a proposta realmente é essa. Valeu, Cíntia. Legal. Muito bom. Obrigado, Cíntia, pela participação. É sempre bom quando eles participam, né? Porque a Legal, gente vai né? trocando ideias e quanto mais ideia a gente troca, mais conhecimento a gente adquire, né? Perfeito. Então isso é muito bom. Bom, vamos lá. Vamos trocar aqui o panorama, ó. Então nós temos aí agora 4 frações, né? Entre as 4 frações abaixo, tem 2 que são equivalentes. Quais são elas, né? Então nós temos 2 aí que elas representam a mesma quantidade do todo. A melhor forma de transformar isso daí, né, Osmar? É transformando na forma decimal, né, por enquanto, até para a gente ter uma visão, né, a respeito dessas frações com mais profundidade. Vamos fazer isso então, pessoal? Agora eu vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem essa transformação e identificarem quais são as 2 frações que são equivalentes. A gente volta já. Retornamos aqui, Tony, com as interações e respostas. Professora Maísa, 1/5 e 3/15, ou 3/15 são as frações equivalentes. Professora Sandra também, lá de Guataporanga, tá? Aqui em São Paulo. Professora Lúcia Helena também, tá? 1/5 e 3/5, tá? 3/5, tá? 3/15. Pessoal da escola do APEI, Benjamin Constant, professora Andréa com a gente. Obrigado a todos. É isso aí. Então, ó, fazendo aí rapidamente, né? Eu tenho certeza aí que você dividiu aí no seu caderninho, né? Ou usou a calculadora. Eu acho que não teria mal usar a calculadora nesse caso, né? Eu acho que até a gente está pensando em outra ideia aqui, né? Então, acho que você poderia usar assim a calculadora até para ganhar um pouquinho de tempo, desde que você saiba o que está fazendo, né? Então, vamos lá. Na telinha, 1/5 transformado em número decimal deu 2/10. Quando a gente pega os 5/8, deu 625 milésimos. Olha. Né? Eu acho que essa foi que deu mais trabalho para dividir, né? Os 5/4 deu 1,25, ou 1 inteiro e 25 centésimos. E o 3/15 avos, né? 3/15 avos, né? É bom lembrar a forma de se falar essa fração, tá? Também dividido vai dar 2/10, né? Então, visualmente falando aí, né, Osmar? Sim. A gente já consegue identificar quais são as frações que são equivalentes, né? Verdade. Então, vamos circular, né? Vamos destacá-las aí, né? Então, 1/5 e 3/15 avos são 2 frações que são equivalentes, né? Perfeito. Muito bem.
Bom, pessoal, a gente continua ainda falando de fração nessa semana e na próxima também. Amanhã não perca a aula, porque vai estar falando sobre frações impróprias. Olha aí, Legal. já joguei um nominho para vocês estudarem, tá certo? Vocês vão receber aí, no Centro de Mídias, no aplicativo do Centro de Mídias, a tarefa relativa a essa aula aqui, né? Que bacana. Preencha, tá valendo aí. Presença, né, Osmar? Presença, importante. É isso mesmo. Vai subir aí o QR Code aí para vocês. Quero agradecer a presença de todos os professores também que participaram do chat, trazendo as interações dos seus alunos. E eu quero agradecer a você, Osmar, por sua participação também. Obrigado a você, Tony. Obrigado aos estudantes, professores, todos que participaram da nossa aula. Até a próxima. É isso aí, pessoal. Beijo no coração. Até amanhã. Tchau, tchau.